A paz do Senhor, adolescentes vencedores. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje, dando prosseguimento aí aos estudos do quarto trimestre de 2020. Hoje vamos estudar a lição de número 10, que tem como título Os Primeiros Passos do Evangelho no Brasil. O destaque da nossa lição de hoje se encontra lá em 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 17. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 17, que diz assim: Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. É melhor fazer o bem do que fazer o mal, mesmo sendo esta a vontade de Deus. Muitas pessoas, amados, já sofreram por praticar o que é bom, por fazer aquilo na sua vida segundo a vontade de Deus. Podemos aqui, se fosse preciso, enumerar uma lista de várias pessoas que já passaram por essa situação, que já sofreram por fazer o que era bom, fazendo a vontade de Deus. Mas apenas os sofrimentos de Jesus Cristo já são suficientes para retratar aqui o que o apóstolo Pedro está falando neste versículo. O próprio profeta Isaías nos disse que Jesus foi desprezado e foi o mais rejeitado entre todos os homens. Foi um homem de dores e que sabe o que é padecer. E ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, foi oprimido, foi humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías disse isso lá no capítulo 53 do seu livro. Deus disse através do mesmo profeta Isaías que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, nem os nossos caminhos, os seus caminhos. Será por isso que o caminho que conduz ao céu é apertado? A sua porta é estreita e são poucos os que aceitam passar por ela? Será que por causa de tanto sofrimento que nós temos que passar para chegar ao céu, este caminho é estreito, amados? Com certeza que sim, né? Pois são poucos os que querem sofrer por causa do Evangelho, que querem dar a sua vida integralmente ao Senhor, que renegam tudo quanto têm por causa de Cristo. Lá em Mateus 16 e 24, está escrito assim que Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aprendizados para a nossa vida. Se você quer seguir a Jesus, amados, saiba que vai ter sofrimento. Os dias não serão fáceis. Vai haver perseguição de uma forma ou de outra. Mas a vitória é certa, é garantida pelo sangue de Jesus. Então vale a pena, meus amados. Vale a pena seguir este caminho. A lição diz assim: Foram muito difíceis as primeiras tentativas de evangelização do Brasil, mas elas não foram em vão por dois motivos. Primeiro, pelas vidas que foram conquistadas para Cristo naquele período. A maioria permaneceu fiel e acabou pagando com a vida pela sua fidelidade. Não se perderam sem Deus. Segundo, porque essa insistência acabou surtindo efeito mais à frente. De tanto insistir, a porta começou a se abrir no século XIX. Ainda hoje existem barreiras que se levantam contra a evangelização mundial. Há países que, como o Brasil no passado, são vistos como países fechados ao Evangelho. Se na época os problemas no Brasil eram a violenta intolerância do catolicismo romano e as questões políticas, hoje há o radicalismo islâmico e questões políticas e culturais também.
Todavia, assim como a porta se abriu em nosso país, e hoje ele é um dos maiores em número de evangélicos, Deus pode fazer o mesmo nos países não alcançados. Então tem muitos povos ainda na terra que nunca ouviram a mensagem do Evangelho, ou então não contam com um trabalho evangélico significativo em sua região. Esses povos são chamados povos não alcançados. Mas um povo não alcançado não é apenas aquele que nunca ouviu falar do Evangelho, mas também aquele que não conta com uma igreja evangélica suficientemente forte para alcançar o restante desse mesmo povo. Existem povos não alcançados em quase todo o mundo, em quase todo o planeta. Aqui mesmo no Brasil, dezenas de tribos indígenas não possuem uma Bíblia em seu idioma, nem contam com a presença de um missionário para evangelizá-los. Há também povos particularmente resistentes ao Evangelho, como os hindus e os povos que seguem as religiões budistas e muçulmanas. A maioria desses povos resistentes acha-se na janela chamada Janela 1040, que é uma faixa de terra que se estende do norte da África, passando pelo Oriente Médio até o leste da Ásia. Se você pegar o mapa mundi, e nós vamos localizar esta janela 1040, traçando ali um retângulo acima da linha do Equador, entre os paralelos 10 e 40. Por isso que o nome se chama Janela 1040. Nesse quadrilátero, que representa 1/3 da área total do planeta, vivem cerca de 3 bilhões de pessoas espalhadas por 62 países. Acham-se ali 90% do povo não alcançado pelo Evangelho e 80% dos pobres do mundo. Então vale a pena pesquisar. Pesquise sobre a Janela 1040, sobre o evangelismo, sobre missões nessa região, que você vai ver como é feito o trabalho nessas regiões e como é difícil de entrar nesses locais para evangelizar, para levar a mensagem da cruz para esses povos. São 3 bilhões de pessoas, mas você pensa, são 3 bilhões de almas ansiando ouvir a mensagem da cruz. Retornando aqui para a nossa lição, o protestantismo chegou ao Brasil pela primeira vez há mais de 450 anos. Devido à perseguição católica romana na França, o conquistador francês e vice-almirante Nicolau Durand de Villegagnon teve a ideia de fundar no Brasil a França Antártica. Ele conseguiu o apoio necessário e em 10 de novembro de 1555, uma esquadra francesa aportou na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, na ilha de Sergipe, hoje conhecida como Ilha de Villegagnon. O Brasil foi oficialmente inserido na rota comercial ultramarina e transformado em celeiro da Europa com a chegada dos portugueses em 1500, no descobrimento do Brasil. Portanto, no mesmo período em que a Europa experimentava a Reforma Protestante, iniciada ali na Alemanha por Martinho Lutero, lição aí que nós já estudamos nesse trimestre. E rapidamente fomentada em diversos países, entre os quais a Suíça estava inserida, onde o seu reformador ali foi João Calvino, tornar-se-á relevante para o Brasil, pois será através da Igreja Suíça, através ali dos adeptos ali de João Calvino, que o país terá o seu primeiro contato com essa nova forma religiosa cristã, através da Reforma Protestante e dos seus idealizadores. Mas, todavia, a presença desse primeiro grupo suíço de confissão de fé protestante, também conhecidos por huguenotes na França, e calvinistas no restante do mundo, em decorrência do centro teológico desenvolvido por João Calvino, lá em Genebra, não se derivou de um projeto missionário elaborado e organizado, mas sim fruto de uma solicitação pessoal do francês Nicolau Durand de Villegagnon, que havia se estabelecido no território brasileiro
com a finalidade de colonizar e explorar os seus recursos econômicos oficialmente, né? Pois os corsários franceses, há muitas décadas, já o faziam com amplo conhecimento das autoridades francesas, que os incentivavam e até apoiavam, e da coroa portuguesa que os combatiam a todo custo. Uma das figuras mais controversas da iniciante história do Brasil e da primeira tentativa de estabelecer um núcleo protestante no país, Villegagnon nasceu na França em 1510, nas proximidades de Paris, em uma grande casa forte e imponente. Descendente da pequena nobreza francesa, ele teve a oportunidade de estudar nas universidades em Paris e Orleans. Durante esse período, ele conviveu academicamente com Jean Calvin, mais conhecido como João Calvino. E ali ele ficou conhecendo a respeito das ideias teológicas de João Calvino. Apesar das suas divergências polemistas protestantes, os dois jovens se davam muito bem, eram muito amigos. Pode ser visto aí que em suas correspondências futuras ele possibilitar solicitar ajuda quando de sua futura e prévia estadia no Brasil, que vamos ver um pouquinho mais para frente. Villegagnon também ele é descrito como um homem robusto, bem afeiçoado, hábil em todos os exercícios, somando-se a uma mente perspicaz, uma inteligência aguçada, resultante do seu cultivo de letras. Ele era muito estudado. Em 1531, ele consegue entrar na Ordem de Malta, que era a Ordem de São João de Jerusalém, recém-instalado naquela época. Uma das ordens cristãs mais rigorosas, mais severas, tendo como atividade inicial a função de correio diplomático do rei Francisco I. Ele também combateu na Itália e fez parte da esquadra do imperador Carlos V, quando do seu ataque a Argel, em 1541. Devido a uma grande tempestade, a frota imperial se dispersou, proporcionando aos sarracenos, que eram os inimigos deles, contra-atacar de maneira que a batalha foi intensa. E Villegagnon, com seus companheiros de Malta, se sobressaiu, não sem um grave ferimento no braço esquerdo, feito por uma lança. Mas esse ato de bravura nesta batalha lhe proporcionou a boa vontade do imperador, que a tudo havia presenciado, chegando até mesmo ao Papa os seus feitos. Em seu retorno à França, em 1542, após a batalha, ele foi recebido pelo rei Francisco I com duas das mais cobiçadas honrarias, reservadas à nobreza. Lhe é concedido então o privilégio de fazer parte do cortejo real e retornar a cavalo ao som do tamborete. Eram honrarias que eles davam aos homens naquela época. Outro feito notável de Villegagnon foi a sua defesa da sede de sua ordem de Malta, da invasão turca. Em grande desvantagem numérica, ele soube fortificar as defesas da ilha e impedir que os inimigos a tomassem. Tal proeza lhe proporcionou o título de vice-almirante da Bretanha, concedido pelo rei Henrique II. Foi colocado como responsável em fortalecer o porto de Brest contra os corsários ingleses e espanhóis. Aqui ele toma conhecimento, queridos, da rica via comercial estabelecida no Brasil. Entusiasmado, ele então empreende pessoalmente uma viagem ao Brasil com a anuência de Henrique II, aportando em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, em 1554. Escala preferencial dos navios franceses, pois haviam estabelecido ali uma amizade com os índios tamoios, os tupinambás, que combatiam os portugueses na época. Os portugueses eram inimigos deles. Apesar dessa expedição não ter chegado à Baía de Guanabara, ele elabora então um arrojado projeto de implantar naquela região uma base naval e militar,
que viria a ser conhecida como a França Antártica. Ao retornar, ele consegue atrair o apoio e incentivo do almirante Gaspar de Chatillon, influente ministro do rei, que via assim a possibilidade de consolidar os domínios franceses ultramarinos e também resolver o problema religioso que dilacerava a França entre os católicos e os protestantes. Assim ele consegue autorização do rei Henrique II para uma missão secreta e com este apoio extraoficial consegue junto aos armadores e cortesãos dois navios armados e recursos financeiros para a empreitada de cerca de 10.000 francos. Era muito dinheiro naquela época. Em 14 de agosto de 1955, eles partem para o Brasil. A travessia é marcada por uma troca de tiros de canhão com os espanhóis das Ilhas Canárias, por lhes recusar abastecimento de água. Finalmente os navios aportam na Baía de Guanabara, em 10 de novembro de 1555, para empreender o seu projeto. O seu contato com os indígenas da região foi bem pacífico, foi bem tranquilo, visto que há muito os franceses se abasteciam dos produtos naturais brasileiros, como o pau-brasil, o acaju, animais silvestres como papagaios, araras, micos, bem como também a pimenta como tempero. A sua amizade com Cunhambebe, que era o chefe indígena, possibilitou uma convivência pacífica e o animou até mesmo a aprender a falar a língua tupi, do qual ali elaborou um pequeno dicionário tupi-francês, em conjunto com André TV. Imediatamente, à sua chegada, Villegagnon inicia a construção do Forte Coligny, no alto de uma ilha, hoje identificada por este nome. Defronte da ilha, na Praia do Flamengo, ele iniciou a construção da primeira vila, em 1556, que foi homenageando o rei patrono Henrique II, recebe o nome de Henryville. Corria ao lado do rio Carioca, que abastecia tanto o Forte Coligny quanto as centenas de habitantes da vila Henryville, compostas dos franceses e por indígenas. Nesse pequeno mosaico, que foi denominado como a França Antártica, como eu já havia falado. Nessa expedição, Villegagnon não teve o cuidado de selecionar os homens que o acompanhou, desde a França até o Brasil. Alguns meses depois, após a sua chegada, alguns expedicionários conspiraram contra ele, sendo por este presos e mortos 16 dos conspiradores. O almirante Coligny conseguiu então arregimentar a segunda expedição de 300 homens e mais 3 navios. Entre os tripulantes dos 3 navios havia 14 huguenotes. Esses 14 huguenotes só foram possíveis ser enviados porque Villegagnon enviou uma carta pessoalmente a João Calvino, por causa da amizade que ele tinha. E João Calvino enviou esses huguenotes, esses pastores, para acompanhar essa expedição. Eles eram protestantes franceses de renome, cujo chefe era Philippe de Courgilaraï. Havia também 2 pastores, cujos nomes são Pierre Richier e Guillaume Chartier. Outros nomes que integravam essa comitiva são nomes aí que, se você pesquisar, você vai achar na história da Reforma Protestante, são Pierre Bourbon, Mathieu Vernier, Jean de Bourdon, André Lafon, Nicolas Denis, Jean de Gardier, Martin Davy, Nicolas Reviquet, Nicolas Carmal, Jacques Rousseau e Jean de Lary, sendo que este último era o historiador da expedição. Essa expedição, da qual faziam parte os huguenotes, chegou ao porto de Guanabara no dia 7 de março de 1557, após 4 meses de viagem da França ao Brasil.
Villegagnon recebeu festivamente os huguenotes, pois estes mereciam a sua confiança e neles estava a esperança de êxito na conquista desta parte da América. O desembarque dos huguenotes, desses protestantes franceses, foi realizado no dia 10 de março de 1557, uma quarta-feira. E no mesmo dia realizou-se o primeiro culto protestante nas Américas, em um salão rústico existente na ilha. Quem dirigiu o culto foi o pastor Pierre Richier, o qual pregou com base em Salmo 27, verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Cantaram também na ocasião o Salmo 5. No dia 21 de março de 1557, um domingo, eles organizaram a primeira igreja evangélica das Américas, ocasião em que seria também celebrada pela primeira vez a Ceia do Senhor. O vice-almirante Villegagnon foi o primeiro a participar da Ceia do Senhor. Entretanto, mais tarde, traiu e perseguiu os huguenotes, passando a ser considerado pelos historiadores, por esse ato de traição, como o Caim das Américas. 3 dos 14 nomes mencionados agora há pouco foram os 3 primeiros mártires da fé evangélica no Novo Mundo: Jean de Bordeaux, Mathieu Varnieu e Pierre Bourbon, executados em 9 de fevereiro de 1558, uma sexta-feira, por ordens de Nicolas Durand de Villegagnon, na ilha que tem o nome do Caim das Américas. O nome primitivo da atual ilha de Villegagnon era Cerigi, ou Sergipe, como já tinha comentado. A muralha do lado norte, de onde foram jogados ao mar os 3 franceses, é a única que resta das obras primitivas da ilha até hoje. O atual forte da ilha foi construída sobre as bases do forte primitivo. 10 anos após a realização do primeiro culto na Guanabara, outro huguenote também pagou com a vida pelo crime de pregar o Evangelho. No dia 20 de janeiro de 1567, quando se lançavam os fundamentos da cidade do Rio de Janeiro, Jacques Le Ballet foi enforcado, por ordem de Mendesat, e com a assistência do padre José de Anchieta. Jacques Le Ballet chegou a Guanabara junto com a primeira expedição dos franceses. É uma história assim bem forte, bem crítica. No começo tinha tudo para dar certo, mas as suas divergências teológicas acabou ocasionando aí, em apenas 10 anos, o final da França Antártica. Apesar do fim trágico da primeira igreja, a semente foi plantada no coração de muitos nativos. Há um registro histórico do século XVII que fala de índios evangelizados pelos franceses, que contam: tratei de frequentar os franceses e de ouvi-los. Sei de meus ancestrais a história de Noé. Noé foi o pai de todos. Sei também que o próprio Tupã, no caso Deus, fez-se corpo no ventre de Maria. E quando cresceu, enviou maratas, que seriam os apóstolos, por todo lado. Só a eternidade poderá revelar as vidas que foram salvas nesse período distante e difícil do protestantismo no Brasil. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, se Deus assim permitir.